Meus queridos, abram por favor as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Vou estar lendo com vocês alguns versículos aqui. Não se assustem com a minha voz, tá? Estou saindo de um resfriado aí de alguns dias, né? Foi bem... assim, na verdade eu não me dou bem com esse tempo frio, né? E ultimamente parece que o frio não quer ir embora, né? Acho que dessa vez ele veio para ficar, né? Olha quantos meses que a gente está sofrendo com esse frio. E eu, como um bom baiano, né, não sou muito chegado ao frio. Eu gosto, mas não sou tão chegado ao frio. Josué é o 6º livro da Bíblia, tá bom? Vamos contar os livros juntos até Josué aqui. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e depois Josué. Muito bem, são bons batistas, né? São bons batistas. Então eu quero ler alguns versículos aqui no capítulo 1 e logo depois vamos estar saltando lá para o capítulo 13 para lermos um versículo do capítulo 13. Amém? Eu vou ler do versículo 1 aqui até o versículo de número 9. Podemos ler? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o pôr do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o teu Senhor, o teu Deus, é contigo por toda ou por onde quer que andares. Agora, por favor, andem um pouquinho até o capítulo de número 13. E vamos ler apenas o primeiro versículo do capítulo 13. Prometo aos senhores que vou ser bem rápido hoje, tá? Capítulo 13, podemos ler? Diz assim: Era Josué já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: Já está velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Feche seus olhos. Amado Deus, acabamos de ler a Tua palavra, Pai, que neste momento estarei falando dela para o Teu povo que aqui está presente. Quero te pedir que em nome de Jesus Tu abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua vontade para as nossas vidas. Venha, Pai, a fazer com que entendamos a Tua vontade para os nossos dias de vida aqui nessa terra. Eu te peço nesta noite, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero contar a vocês a história de um homem que teve um legado bastante importante na história do povo de Deus. Um homem que levou o título de conquistador, enquanto o seu antecessor, que era Moisés, foi o libertador, ele levou o título de conquistador. A história de Josué, ela começa lá atrás, porque Josué, quando ele saiu de Canaã junto com o povo de Israel, ele já era adulto, diferente dos outros que morreram no deserto.
Josué já era maior de 20 anos. E ele acompanha Moisés como servo de Moisés. E Josué, ele pôde ver com seus próprios olhos todos os milagres que aconteceram, desde as 10 pragas lá do Egito, como a travessia do Mar Vermelho, como o maná mandado no deserto, como a água saindo da rocha. Viu coisas extraordinárias, como a terra se abrir, engolir algumas pessoas que se rebelaram contra Moisés. Viu Moisés subir ao monte e voltar com as tábuas dos mandamentos de Deus. Ou seja, Josué ele teve uma trajetória linda ao lado de Moisés. E nós lemos aqui no capítulo 1 do seu livro, né, que quando Moisés morre, Deus chega para ele e fala: Josué, o meu servo Moisés está morto, agora a missão é sua. Agora, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não faltará a minha presença contigo. Eu estarei contigo por onde quer que tu andares. Eu só tenho algumas exigências: seja forte, corajoso. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, os Pentateuco escrito por Moisés, esses 5 livros que nós comentamos, os únicos que tinha escrito, né? Há uma discussão se havia o livro de Jó, mas o que temos certeza que estava escrito eram esses 5 livros, que eram o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros havia de guiar o caminho de Jó, isso é a sua missão. E Deus faz todas essas promessas e fala: olha, e aonde você colocar a planta do pé, vai ser seu e do povo de Israel. Tudo isso, tudo que eu prometi lá atrás aos seus pais, agora eu vou conquistar junto com você. Ou seja, você vai conquistar com a minha presença. Muito bem. Aqui no capítulo de número 13, Josué já estava velhinho, e é sobre isso que eu quero meditar hoje. Antes disso, dá uma olhada para quem está do seu lado e pergunta para ele assim, ó, fala assim: irmão, pode falar comigo, vai desse jeito, irmão ou irmã, tanto faz. Você já sabe qual é a sua missão? Porque os dias estão se passando, e talvez você não vá conseguir cumpri-la. Olha o capítulo 13. Josué, Deus chega para Josué e fala assim: Josué, você já está velho, entrando em dias. Vocês sabem o que quis dizer isso aqui, né? É autoexplicativo, né? Josué, você está se aproximando da morte. O teu dia está chegando, Josué. A idade, gente, ela traz conosco. Eu estou chegando na idade, tá? Já estou sentindo o peso da idade. Eu completo, depois de amanhã, 49 anos. Mais um aninho eu completo meio século. Sabe o que é isso? 50 anos, meio século. E a idade, ela traz com a gente algumas limitações. E quando Deus chega para Josué e fala: Josué, você já está velho. Ele fala: Josué, as limitações chegaram a você, e você não cumpriu com a sua missão por completo. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Será se você tem realizado aquilo que Deus sonhou para você? Será se você está... Isso é uma reflexão, é pessoal, é você que tem que pensar, mas... Será que o que você vive hoje é tudo aquilo que Deus queria para você, ou ainda falta muita coisa? Ou você poderia estar em um outro estágio? Aí fala para ele agora, em que estágio você está? Será que não era para você estar vivendo um outro estágio? Deus diz: Josué, você já está velho, as limitações chegaram até você. Você já não tem a mesma força, o mesmo vigor, a mesma disposição, e muita terra ficou para ser conquistada. Uma coisa
hiper importante de entendermos, meus queridos. A presença de Deus estava com Josué, porque aqui é Deus falando com ele. Sabe, Josué viveu experiências maravilhosas. Alguém um dia disse que o obstáculo nos faz crescer. E é verdade. Observe, todos nós passamos por isso, não vamos ter lembrança porque éramos criança, mas quantos pais tem aqui? Qual o primeiro obstáculo que a criança enfrenta? É caminhar. E é aquela coisa, porque ele começa se arrastando, aí começa a se escorar em algum objeto, aí começa a ficar em pé, aí toma algumas quedas, aí tenta de novo, mas com algumas tentativas, daqui a pouco ele está caminhando, e o próximo passo é correr. Josué, quando Deus diz para ele qual era a sua missão, a primeira coisa que Deus fala para Josué é: pega esse povo e passa esse Jordão. Gente, não ficou tão marcado na história, ou seja, não é tão propagado na história, o primeiro feito de Josué. Mas o primeiro feito de Josué, ele só muda, só é diferente do de Moisés, porque Moisés abriu o mar, Josué abriu o rio. E que, segundo o que diz a palavra, o rio estava cheio, estava, sabe, por todas as suas extremidades. Então, primeira coisa que Josué enfrentou na sua vida foi um desafio. E nós, gente, nós queríamos viver a popa, né? Quando vem algum obstáculo, quando vem alguma dificuldade, quando vem algum... A primeira coisa que nós fazemos é achar, Deus não está conosco, né? Assim, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que? É a dúvida. Mas Deus estava com Josué. O segundo feito de Josué, gente, esse vocês conhecem. Isso foi tema de novelas, é tema de várias campanhas em algumas igrejas que trabalham com campanhas, que adotam campanhas, é tema de filmes, foi a queda do muro de Jericó, uma cidade intransponível. Josué primeiro abre o rio Jordão, passa com o pessoal. Josué tem um segundo obstáculo, que é as muralhas de Jericó. Qual foi o próximo passo de Josué, gente? Foi perder uma batalha. Gente, e às vezes, né, quando nós perdemos uma batalha, aí pronto, aí não, olha só, lá atrás abriu o Jordão, lá atrás as muralhas caíram, mas agora ele perdeu, gente. É óbvio que ele perdeu não por culpa dele, por causa de pecado de alguém, mas ele perdeu, mas tudo serviu como lição. E quando você chega aqui no capítulo de número 12, você vê que as terras estão sendo divididas. Mas Josué não tinha realizado tudo aquilo que Deus queria que ele realizasse na sua vida. Hoje eu participei de um velório. E toda vez que você vai no velório, você começa a ver as pessoas falando: puxa, mas agora que ele estava querendo conquistar a sua casa própria, tinha comprado um terreno para construir. Nossa, mas agora que ele estava pensando em curtir a sua aposentadoria, porque ele ia se aposentar. Eu estive no velório também há pouco tempo atrás, né? Não é só dando notícia ruim, mas o rapaz faltava acho que um ano, era um ano e meio para se aposentar. Ele tinha todo um projeto de vida. E ele foi fazer uma cirurgia eletiva, tá? Ele escolheu a data que ele ia fazer a cirurgia. Até a esposa disse para ele que ele deixasse para fazer quando tivesse calor, porque ele não se dava bem com frio. Ele foi. E ele fez uma cirurgia, e ele voltou para casa no mesmo dia, e sentiu uma dor no segundo dia, e voltou para o médico, refez a cirurgia e não voltou mais para casa. E aí, assim, ele era um conhecido, mas o familiar dele é muito amigo meu, e aí começam os comentários: puxa, mas agora, não é assim? Sabe por que isso, gente? Porque nós temos o hábito, o costume de protelar as coisas em nossas vidas. É um problema nosso.
nós estamos sempre fazendo plano para o futuro e não vivemos o presente. Sabe, pode fazer uma viagem, não faz. Nós temos que pararmos de protelarmos as coisas e vivermos o agora, porque o amanhã não nos pertence. Senão, pode ser que você deixa para fazer algo, e aí não estou falando, gente, só de conquistas espirituais, não, de conquistas materiais, porque aqui era conquista material. Pode ser que lá na frente você vai olhar para trás e falar: nossa, mas eu não fiz quando era novo. Aí como Deus diz para o tu está velho, né? Vocês já ouviram uma história da galinha e da águia? Alguém aqui já ouviu a história da galinha e da águia? Nunca ouviram? Essa é uma história que tomou proporção mesmo, acho que em 1925, quando um país africano, eles fizeram uma reunião, porque eles viviam sobre o império da Inglaterra, e eles precisavam decidir se iria dar uma solução política para a situação deles. Se não me falha a memória, é o país de Gana. Se ia dar uma solução política ou se ia pegar em armas para lutar contra os britânicos. E um senhor naquela reunião se levantou e contou uma história. E disse que um certo fazendeiro, ele foi até uma região de mata, pegar um passarinho. E lá ele acabou encontrando um passarinho, um filhote de passarinho, fraquinho, sabe, debilitado, havia sido abandonado pelos seus pais, pelos outros seus pais. E ele trouxe para casa, e esse passarinho começou a crescer, e ele deixou aquele passarinho ser criado junto com umas galinhas que ele tinha no quintal. E o passarinho cresceu, e como ele via as galinhas comendo, ele comia junto com as galinhas. Ele dava aqueles pequenos voos como galinha, né? São pequenos e tal. Até que um certo dia apareceu acho que biólogo lá na casa dele, e olhou naquele meio e falou: mas isso não é uma galinha, isso é uma águia. E aí aquele biólogo pegou esse passarinho, essa águia, levou em cima do telhado e disse: águia, voa, porque você não é galinha. E a águia olhou lá para baixo e viu aquelas galinhas lá no terreiro, né? Ele soltou e a águia, pumba, pousou junto com as galinhas lá e voltou a praticar as mesmas coisas de galinha. Ele pegou a águia e levou até um lugar mais alto e disse: águia, voa, porque você não é galinha. Voltou aquela águia, e a águia deu aquele pequeno voo e voltou e pousou junto com as galinhas. E um belo dia de manhã, ele pegou aquela águia, subiu até um alto monte. O sol estava começando a sair, a brilhar. Ele olhou para aquela parte, para o sol, e disse: águia, voa, porque você não é galinha. E soltou aquela águia. E aquela águia pegou um voo, meio com medo, mas aquele sol, acho que o sol bateu nela e ela começou a se sentir bem, e ela voou e desapareceu. Porque ela era águia. Mas o meio que ela estava vivendo estava influenciando aquilo que ela achava que era. Nós não podemos permitir sermos influenciados pelo meio. Nós precisamos entender a nossa missão. A missão da águia é voar. Você pode ir além daquilo que você às vezes vê à sua volta. Gente, nós precisamos quebrar paradigmas. Nós precisamos entender que Deus tem coisas maiores para as nossas vidas. E a presença de Deus está com você, mas às vezes você não conquista, porque depende de você. As pessoas, sabe, gente, qual é o nosso problema? Nós não queremos deixar a nossa zona de conforto. Aí eu vou contar outra história para vocês.
Vocês já viram a história do monge com seu discípulo e da vaquinha? Essa vocês já viram, né? Essa vocês já ouviram, não já? Daquele monge que sai com seu discípulo da cidade, vai ao monastério, mas era um caminho muito longo, e eles precisaram dormir, e eles pediram guarida em uma casa. Nunca ouviram essa história? E as pessoas daquela residência deram guarida para eles, e eles, à noite, eles dormiram num lençol muito simples. Eles, no outro dia de manhã cedo, serviram para eles um café, um queijinho, e o monge não viu nenhum movimento. E ele perguntou para aquele dono da casa do que eles viviam, já que ele percebeu que não tinha comércio, nada. Ele falou: não, tem uma vaquinha aqui, a vaquinha é milagrosa, ela dá o leite, desse leite a gente tira, toma o leite, faz o queijinho, né, mineiro, faz o queijinho, só, o mingau. E o monge pediu que à noite, aquele seu discípulo, pegasse aquela vaquinha do quintal, jogasse no despenhadeiro. E o discípulo, meio revoltado, sem entender, foi lá e dispensou aquela vaquinha. Isso é uma fábula, tá? E foram embora. Passaram-se um tempo, eles voltaram para a cidade do monastério, e eles tinham que dormir no meio do caminho. E ao chegar, encontraram uma casa linda. Agora já tinha muitas coisas. Já tinha uma casa bonita, já tinha um quarto com cama para hospedar aquele viajante. De manhã cedo já não tinha só aquele queijinho com aquele mingauzinho. E ele perguntou para aquele dono da casa: mas percebo que muita coisa não mudou por aqui, mas vocês estão muito melhor que da outra vez que eu passei aqui. O que aconteceu? Ele falou: rapaz, você não imagina o que aconteceu. Aconteceu uma tragédia. Sabe aquela vaquinha? Nossa, ela saiu, ela fugiu do quintal, ela caiu no despenhadeiro. Mas dessa tragédia tiramos uma lição. Nós vimos que tinha outras possibilidades e começamos a plantar, e agora nós plantamos, nós temos fartura, nós vendemos na cidade, temos tudo. Sabe, gente, o que às vezes nos falta para conquistar aquilo que Deus tem preparado para nós é deixarmos a nossa zona de conforto, é entendermos que aquilo que parece tragédia talvez é uma oportunidade de você dar um salto na sua vida e partir para ter uma vida muito melhor, para não ser como Josué, que teve a presença de Deus, que teve a promessa de Deus, que tinha tudo, que Deus disse: olha, Josué, onde você pôr a planta dos pés, ali eu vou dar para vocês. Mas que agora no final da sua vida, com toda a comunhão, porque serva e servo de Deus, a presença de Deus, ela é importantíssima, ela está contigo. O fato de você estar passando por essa situação, às vezes, não é porque Deus não está contigo, é que você não abriu os olhos para a realidade ainda. É porque o passo é você que tem que dar. Esse passo é seu. Deus fala a Josué: você ficou velho, Josué, e deixou de conquistar muitas coisas. Ou seja, Josué, você não viveu a minha plena vontade. A minha vida, meus irmãos, começou a mudar. É assim, né? Não tem uma música assim: eu vou viver uma virada em meu. Gente, cantar eu sou péssimo, já falei para vocês, viu? Cantar. Os meninos do louvor, não se preocupem, eu não sou ameaça para ninguém. Eu já falei para vocês aqui um tempo atrás, mas eu nasci na roça. A minha mãe, ela perdeu os pais. A mãe, ela tinha 9 anos e o pai, ela tinha 12 anos. E com isso, acabaram que todos os irmãos saíram para ser criados por pessoas estranhas. Acho que meu avô era português, não tinha parentes. A minha avó, não sei, é descendente de índio, né? Eu sei que eu sou assim, eu sou uma mistura, sabe? Eu tenho um pouco de indígena também aqui, né?
E a minha mãe não teve oportunidade na vida porque ela passou a ser meio que escrava, não uma escrava declarada, mas uma pessoa que recebeu guarida simplesmente para trabalhar. Então a minha mãe não sabia assinar o nome dela. Ela tinha um outro obstáculo na vida dela. A minha mãe era albina. Então o albino, ele tem uma dificuldade para enxergar de dia. A minha mãe tinha uns olhos lindo. Eu não herdei, tá, gente? Os olhos da minha mãe eram azul, mas um azul lindo, maravilhoso. Só que ela só abria mais à noite, ela dava aquelas piscadas durante o dia, porque ela tinha problema com luz. O meu pai nunca frequentou uma escola. Nunca. Aprendeu a escrever na bruta. Mas tinha suas dificuldades. Eu lembro de vez em quando eu dou risada, quando ele ficava perguntando se escrevia açúcar com C ou com S. Um dia ele foi escrever INSS, e ele escreveu, ficou completo, sabe? INSS, mas falando a palavra, ele não botou lá uma letra N, sabe? A letra I, INSS, não. E nós passamos uma infância difícil, porque isso se reproduz, né? Não que hoje seja fácil, mas é bem mais fácil, viu? Que era antes. E eu vim para São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci pela primeira vez, hoje nós chamamos de comunidade, mas antigamente chamava de favela mesmo, né? Todo nordestino acho que já ouviu Amado Batista, né? Não sou eu só que sou pecador aqui não, né? Tem mais alguém pecador aqui junto comigo que já ouviu Amado Batista, né? Então eu ouvi a música do Amado Batista, né? Um dia na favela eu vi, mas eu não tinha noção do que era a favela. Nós morávamos numa casa simples, mas a cidade que nós morávamos não tinha favela, não tinha. Tinha bairro mais pobre, um pouco melhor, e não tinha bairro rico também, como é aqui, né? Você tem um Parque dos Príncipes do lado do Jardim de Abril, né? E chegando aqui, nós fomos, meu irmão que veio para cá, para São Paulo primeiro, e acabou nos trazendo para morar, e eu peguei um ônibus lá no terminal Tietê, João 23. Ele passava aqui na Raposo Tavares, lá do terminal Tietê. Subimos, e quando chegamos aqui, né, eu tinha uma visão de São Paulo, porque naquela época a gente não tinha tanta informação, né, que era uma cidade esplendorosa, era algo extraordinário. E quando foi para mim vir para São Paulo, embora não tivesse muita vontade de vir, você vem com sonhos, né, e esperando aquela esperança, né. E quando eu cheguei aqui, que eu vi a nossa comunidade, eram todas de madeirite, diferente de hoje, né, que é tudo construído e tal, de alvenaria, tudo de madeirite. E o barraquinho teria lá, 3 por 2, por 2,5. Passamos muito tempo sem ter uma geladeira, sem ter um armário. As panelas eram penduradas em prego no próprio madeirite, né? Então, as panelas penduradas. Eu, chegando em São Paulo, fui congregar numa igreja que o culto terminava bem tarde. Já estou quase acabando, tá? Já vou concluir. E às vezes eu chegava em casa, a minha mãe tinha feito aquele arroz. 94, quem aqui estava aqui em São Paulo em 94? Levanta a mão. Você lembra daquele frio que teve em 94? Deu uma chuvarada, depois uma esfriada, que o pessoal foi morar no Conde. Lembra disso aí? Naquele tempo lá. E eu chegava às vezes em casa 10, 10:30 da noite. E minha mãe tinha feito aquele arrozinho, sabe? Aquele arrozinho baiano. E quando eu levantava a panela, tinha um visitante. Como um dongozinho desse tamaninho que pulava. Tinha que dormir sem jantar, nenhum arroz sabia fazer. Aí a minha mãe já estava dormindo. Gente, foi difícil. Foi difícil. Por muitas das vezes, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, tá? Por muitas das vezes, os ratos pegavam uma briga entre um barraco e outro assim, era uma disputa, não sei se era disputando território ou se era algum inimigo, mas era uma guerra, que a gente só gritava, ei, sabe assim, porque não tinha o que fazer. E foi. Mas eu tinha que quebrar esse obstáculo. Eu precisava, sabe, eu pregava na igreja. E eu sempre gostei de um versículo do Salmo que fala assim: quem é como o Senhor nosso Deus? Que levanta o pobre do pó
e do muturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do teu povo. Assim se foi, saí depois para o aluguel, e de fato não é fácil você pagar aluguel para alguém. Para aquele que recebe, hoje eu recebo aluguel, então eu sei, é sempre pouco, mas para quem paga, para quem paga é um negócio muito sério. Até o dia que eu resolvi sair da minha zona de conforto. E eu comecei difícil, gente, sabe por quê? Eu cheguei em São Paulo, eu tinha, se não me falha a memória, estava estudando na Bahia, a 7ª série. Não deixei familiar na cidade que eu estudava, não consegui ninguém para pegar o meu histórico escolar. Fui fazer uma prova de reclassificação, nunca me esqueço, peguei uma bicicleta, fui lá em Osasco, fiz uma prova de reclassificação, fiz para a 5ª série, com medo, passei. Fui estudar, estudei no Condão aqui, ó, Conde. Condão era uma bênção naquela época, às vezes explodiam todos os vasos sanitários do banheiro masculino, a gente tinha que ir para casa. Hoje é um paraíso, é lindo, maravilhoso. E posteriormente fui estudar de final de semana para terminar o ensino médio. Terminei o ensino médio. Enfrentei 5 anos, todos os dias pegando a marginal Pinheiros, indo para a Chácara Santo Antônio para estudar. Às vezes vinha o desânimo, via colegas que fizeram um curso de 2 anos, né, tecnólogo, e falava, como eu sou, né, 5 anos, para quê? Mas no primeiro dia que eu entrei na sala de audiência, que o próprio juiz me chamou de doutor, quase que eu chorava. É que eu tinha que manter a postura de advogado. Sabe, irmãos, às vezes o que precisa é isso, é você dar uma... Sabe, não é porque você nasceu num lugar humilde, não é porque os seus pais não tiveram oportunidade que você não pode lutar por isso. Você pode. Você só não pode deixar o tempo passar, porque se o tempo continuar, ele vai passar do mesmo jeito. Você não vai cumprir com os objetivos na sua vida, mas o tempo estará passando do mesmo jeito, como passou com Josué. E lá na frente você pode estar lamentando, ou o próprio Deus falando para você, já pensou no dia do julgamento, tribunal de Cristo, oh, aleluia, né? Todos irão passar pelo tribunal, amém? Sim ou não? Está escrito, né? Todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Está escrito. Chega lá e Jesus pega lá o seu relatório, né? E fala, João, tantas oportunidades que você teve, por que você não conquistou? Já está salvo, amém? Josué tinha toda a comunhão com Deus, pelo amor, ele não perdeu a comunhão com Deus. Eu quero te dizer o seguinte, você é um servo, você é uma serva de Deus, você está salvo, você tem o Espírito Santo, você é chamado. Eu só quero te dizer o seguinte, Deus tem algo melhor para você, é isso que Ele quer mostrar para você. Você pode viver coisas melhores aqui nessa terra, amém? Mas você precisa largar a sua zona de conforto. Talvez vai ter que matar aquela vaquinha na sua vida. Talvez a vaquinha vai ter que ir para o precipício. Talvez você vai ter que entender que você precisa voar, enfrentar, porque todo mundo tem medo de enfrentar o novo. Tem medo de deixar que ele está sofrendo, está padecendo, está comendo pão que o diabo amassou, mas não larga o osso. Jesus de Nazaré, né? Nem sei porque eu estou, mas olha, hoje Deus está te encorajando aqui, falando contigo, olha, eu estou contigo, basta você crer que você vai conquistar. Mas esse passo é seu, amém? Esse passo é seu. Vamos parar, fica de pé, quero orar por você.